Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos, obrigada pela atenção de todos. Temos aqui uns minutinhos, vou dar uns avisos. Nós continuamos com a campanha de arrecadação de alimentos para fazer cestas básicas, né, para as famílias necessitadas. Então, os alimentos podem ser levados lá no Allan Kardec, ou então podem ligar se quiserem fazer algum depósito. Também temos a campanha das fraldas geriátricas e fazemos também doação de enxoval de bebê, né, para as gestantes carentes. Boa noite, Marta. E então, se vocês conhecerem alguma gestante que está passando por dificuldade, né, tem tanta gente desempregada, pode falar para nos procurar, que a gente sempre dá uma ajuda, uma força, né, no enxoval do bebê. Nossa secretaria tem estado aberta todas as tardes, né, de segunda a sexta, e a biblioteca também, para empréstimo de livro. E nas quartas-feiras à tarde nós temos o serviço do atendimento fraterno. Então, as pessoas que sentirem necessidade de conversar, né, de ter uma conversa amiga sobre os seus problemas, as suas dúvidas, né, à luz da doutrina espírita, podem nos procurar. Esse trabalho é feito com agendamento, então é só ligar lá na secretaria e marcar um agendamento do atendimento fraterno. Já estamos quase na hora. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho no Lar. Só mais um minutinho para a gente aguardar, então, às 20 horas, está quase na hora. Vamos, então, iniciando o nosso trabalho, fazendo a nossa prece, pedindo assistência dos nossos mentores, nossos amigos da espiritualidade superior, que eles nos auxiliem, agradecendo por tantas bênçãos que temos recebido, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por tantos ensinamentos, agradecendo ao nosso Pai Celeste pelo dom da vida, por mais essa encarnação, por mais essa oportunidade de corrigir, que o nosso caminho seja mais correto do que das vezes anteriores, que possamos passar a limpo nossos erros e aprender com eles. Graças a Deus. Então, o assunto que nós vamos tratar hoje é o Evangelho no Lar. Então, o Evangelho no Lar é uma prática da oração feita na casa das pessoas, né? A família se reúne num horário pré-determinado, num dia pré-determinado, para refletir e fazer uma oração. E ainda sobre a questão da oração, lembrando que lá no Livro dos Espíritos, na questão 659, Allan Kardec pergunta qual que é a característica, né, da prece, né, para que serve a prece. E os Espíritos dizem, então, que a prece é um ato de adoração a Deus e que orar é aproximar-se de Deus e se comunicar com Ele. E ainda acrescentam que a prece pode ser usada para louvar, para pedir e para agradecer. Sobre essa questão do objetivo da prece, outro dia, lendo Os Mensageiros, de André Luiz, eu reparei que existe uma outra finalidade para a prece, que eu diria que é um objetivo um pouco mais maduro, um pouco mais adulto do que aqueles três anteriores, né? Pedir, aquela coisa tão infantil, né, de pedir.
E aí, André Luiz relata, lá no livro Os Mensageiros, que eles estavam se preparando para fazer um trabalho de caridade, né, junto a uma casa espírita, estavam se preparando para fazer a viagem até esse local onde eles iriam trabalhar. E o instrutor do trabalho recomendou a André e ao seu colega, né, que estava participando, que eles, antes de sair, fizessem uma prece. E aí ele explicou por quê, né? Ele falou assim: aqui, quer dizer, lá no mundo espiritual, né, não podemos abusar da oração como nos vícios que nós tínhamos quando encarnados na Terra. Lá, ela, né, a prece, é utilizada para caprichos delituosos, suplicando facilidades que se realizariam em detrimento da nossa própria iluminação, né? Então, muitas vezes, esses caprichos delituosos, a gente pede coisas que não deveria e suplica facilidades, né, que poderiam nos atrapalhar a vida. Nem sempre a gente sabe o que é melhor para nós, não é verdade? Muitas vezes a gente pede coisas para Deus que nos vão prejudicar mais para frente. E aí ele ainda continua: aqui a oração é compromisso de testemunho, esforço e dedicação da criatura para com Deus. A prece deve significar fidelidade do coração. Quem ora sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes lhe abrilhantam os caminhos. Então vejam que aqui, da forma como ele está colocando, a prece não é nem para pedir, nem para louvar, nem para agradecer, mas é para se colocar a serviço. Um compromisso de trabalho para Jesus, para Deus, né? Trabalhar na seara do Mestre. E essa explicação, então, está de acordo também com o Livro dos Espíritos, lá na questão 132, quando Kardec pergunta aos espíritos qual é o objetivo da encarnação dos espíritos, ou, em outras palavras, qual é o objetivo da nossa vida, da nossa existência terrestre. E eles explicam que Deus impõe a encarnação, né, aos espíritos com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, é para o nosso aperfeiçoamento, como expiação ou como missão. E para isso, nós temos que sofrer todas as vicissitudes, né, as dificuldades da existência corporal. E aí ele continua, e aí é que combina com isso que o André Luiz falou. E ainda tem outra finalidade: dar ao espírito as condições para cumprir a sua parte na obra da criação. Então, cada um de nós tem responsabilidade em auxiliar o Pai na obra da criação. Então, isso é de muita responsabilidade, né? Não é mais aquela coisa de pedir, mas de se colocar a serviço. Então, nós somos agentes da cocriação de Deus. E aí ele ainda continua que, auxiliando na obra geral da criação, ele próprio se adianta, né? Então, o próprio Espírito que auxilia, ele também acaba se adiantando. E aí a gente lembra com isso também daquela frase de Paulo, né? Quando ele viu Jesus, né, na entrada de Damasco e perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Então ele se colocou a serviço, ele se colocou à disposição para o trabalho. E aí, continuando ainda falando sobre o Evangelho no Lar, no livro Messe de Amor, Joana de Ângeles, né, com psicografia de Divaldo Franco, ela tem uma mensagem que se chama Jesus Contigo. E é justamente sobre
a prática do Evangelho no lar. E ela diz: quando o lar se converte em santuário, o crime se retira. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando as orações se unem em fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama paz para todos. Não espere que o mundo te leve o bem. Estende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida na ternura do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Então vejam vocês o alcance dessa prática do Evangelho. Toda a rua recebe o benefício quando apenas uma casa faz o Evangelho no lar. Se alguém, num prédio de apartamentos, eleva aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia. Vejam que coisa linda a extensão e o poder dessa prática da oração. Não se afaste dos ensinamentos do Evangelho na família. Continue orando fiel, estudando com os mais próximos as diretrizes do Mestre. E, quando possível, debatam os problemas que os afligem à luz da mensagem da Boa Nova, examinando as dificuldades que te perturbam perante a inspiração consoladora do Cristo. Então vejam que beleza, né? A forma como ela coloca e a amplitude que sinceramente, a gente não faz ideia, né? Nós que não temos essa capacidade, né, de captar todos esses eflúvios abençoados que são derramados sobre nós, nós não temos capacidade de dimensionar o quanto é benéfico para a família. Então, eu agora tenho aqui a apresentação sobre o roteiro. Então, para quem ainda tem dúvida, muitas vezes as pessoas perguntam: mas como é que é? Pode ser qualquer horário? E por que tem que marcar um horário? E que dia que pode ser? Então, a gente apresentou aqui um roteiro sobre como fazer esse evangelho. Então, inicialmente, as pessoas que vão participar têm que fixar uma data, um dia da semana, um dia certo, e um horário que seja bom para todos que vão participar. Em torno de meia hora é suficiente. Todos que moram na casa são convidados, né? Devem ser convidados, inclusive as crianças. Mas às vezes as pessoas não se interessam ou às vezes não participam, né, da mesma doutrina que nós, e muitas vezes então, às vezes a pessoa até mora sozinha, né? Então, se a pessoa é a única da família que está disposta, não há problema nenhum. Pode e deve fazer o evangelho sozinha. E nesse caso ele deve ser feito em voz alta. A gente já vai ver por quê. E ainda sobre essa questão de fazer o evangelho sozinho, tem uma passagem numa mensagem de Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 88, que se chama Tu e Tua Casa. E é exatamente sobre essa questão de fazer oração sozinho. Ele lembra de uma passagem lá no Evangelho de Jesus, no Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Silas estavam presos e houve uma tempestade, e aquela tempestade fez com que o portão da cadeia se abrisse. E eles poderiam ter fugido, mas eles não fugiram, e todos os outros presos também não fugiram e continuaram fazendo oração, né? Paulo e Silas já estavam ensinando o evangelho aos outros presos também.
E o carcereiro chegou lá na manhã, né, do outro dia, depois da tempestade, e ficou desesperado quando ele viu a porta da cadeia aberta e pensou: agora estou ralado, meu chefe vai me mandar matar porque os prisioneiros fugiram. E aí ele ficou muito espantado quando ele viu que ninguém tinha fugido. E então Paulo explicou para ele que eles não tinham fugido porque eles eram adeptos de Jesus e estavam fazendo oração, então que eles não iam fugir, já que eles tinham sido presos, né? Não seria correto fugir da justiça. E aí o carcereiro ficou tão impressionado que perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Né? Ele ficou tão impressionado que ele também queria seguir Jesus. E aí a resposta de Paulo: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Então, mesmo que uma pessoa só na casa cresce, a casa inteira seria salva. E aí, Emmanuel, sobre esse trecho, explica assim: no lar onde exista uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se adapte aos seus ensinamentos redentores, preparando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação. E com essa claridade emitida apenas por uma pessoa, os outros também se beneficiarão e acabarão sendo contagiados no bom sentido pela claridade e pela palavra do Evangelho. Continuando aqui no roteiro, se alguém dos participantes precisar faltar por algum compromisso, não tem problema, deve-se fazer a reunião normalmente. No caso de viagem, né, se a família toda viaja, pode fazer a reunião no local da viagem, mas seria interessante previamente avisar, né, na reunião anterior. Por quê? Porque essa reunião não é feita só entre os encarnados. A gente sabe que quando se faz uma oração com hora e dia marcado, existe uma equipe espiritual, né? Geralmente dos espíritos que são responsáveis, né? por cuidar, por olhar por aquela família, eles participam também. Então, quando se avisa, né, que na próxima semana será em tal lugar, os espíritos irão naturalmente a essa reunião também. No caso de se perder algum dia da reunião, numa determinada semana, né, isso é muito comum quando a gente começa a fazer a prática do Evangelho no lar, nas primeiras vezes, às vezes a pessoa se esquece, porque não está habituada, né, a fazer aquela prática, então pode acontecer de se esquecer. Se isso acontecer, paciência, não há problema, na semana seguinte se retoma no mesmo horário e no mesmo dia. E aí, como fazer? Antes de iniciar, se coloca uma jarra de água com os copos para as pessoas beberem no final da prece, porque durante aquela prece, aquela água vai ser energizada, beneficiando as pessoas participantes. E aí a oração, o Evangelho se inicia com a leitura de uma página ou de uma mensagem de um livro de mensagens evangélicas. Então, geralmente se usam os livros da coleção Fonte Viva, de Emmanuel, né? Tem vários livros: Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz, Ceifa de Luz, Caminho, Verdade e Vida, né? São vários livros. E são mensagens curtas, de uma página e meia. Então, inicialmente se faz essa leitura em voz alta. Por que em voz alta? Porque muitas vezes são trazidos espíritos para assistirem essa evangelização, né? Espíritos que estão precisando de conselho, estão precisando de orientação, muitas vezes eles são trazidos pela equipe espiritual para participarem e ouvirem, né, a conversa, ouvirem as leituras e serem também
encaminhados, né, para tratamento, etc. Então se faz uma leitura em voz alta, abrindo ao acaso qualquer um desses livros e lendo a mensagem que cair, né, ao acaso, porque a gente sabe que nesse caso os espíritos que estão auxiliando, os espíritos de luz, vão auxiliar a que abra-se numa mensagem que vai justamente servir para alguma das pessoas participantes que está precisando daquele tipo de orientação. Depois se faz uma prece inicial. No Espiritismo, a gente recomenda sempre que as preces sejam espontâneas, né? Saiam, né? Espontaneamente, mas nós sabemos que algumas pessoas, principalmente no início, né? Porque tudo é treinamento, né? Então, muitas vezes as pessoas no início não têm tanta desenvoltura, né? Para falar uma prece assim espontaneamente, então pode-se fazer uma prece do Pai Nosso, né? Que foi ensinada por Jesus, né? Que é uma prece praticamente completa, mas nesse caso se recomenda que ela seja feita pausadamente, pensando cada palavra, né? E não daquele jeito assim, da boca para fora, né? Decorada. Depois então dessa prece inicial, se faz a leitura de um trecho do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E aí também deve-se abrir ou ao acaso, na verdade pode ser de duas formas. A família pode combinar de que vai ler o livro todo, página por página, cada semana uma página ou cada semana um trecho, né? Dependendo do trecho, lógico, para não ficar faltando um pedaço, né? Fechando um assunto. Então pode-se combinar que vai começar desde a primeira página do livro e vai na sequência, toda semana, ou pode-se combinar que vai ser aberto ao acaso. E mais uma vez aqui, quando for ao acaso, a gente sabe que são os espíritos de luz que estão nos auxiliando a escolher justamente aquela página que nós precisamos ouvir. E é impressionante que sempre abre realmente numa página que vai nos ajudar em algum problema específico, alguma dúvida, alguma angústia, né? Pela qual a gente esteja passando. Então, depois dessa leitura em voz alta, são feitos comentários sobre a leitura, né? Então, pode-se fazer uma espécie de roda, né? Cada um comenta um pouco sobre o que achou, qual foi a conclusão, né? O que sentiu, o que aquilo pode levar para a vida prática, né? Uma coisa bem simples, com as suas próprias palavras, né? Colocando suas emoções. E deve-se então estimular a participação de todos, né? Mesmo as pessoas mais tímidas devem ser estimuladas a falar, nem que seja um pouquinho, né? Porque como a gente comentou, tudo é uma questão de treino, né? Então nem que seja um pouquinho. E muito importante, nessa hora do comentário, evitar criticar os demais, né? Porque nós, infelizmente, temos uma tendência horrorosa de falar assim, tá vendo, isso aqui serve para você, lembra aquele dia, não sei o quê, não sei o quê. Não fazer isso, sempre colocar para si, né? Para cada um, isso é um conhecimento para mim, isso serve para mim, eu que estou aprendendo, eu que tenho que me melhorar. Mesmo que intimamente a gente tenha convicção de que aquilo serve para o nosso companheiro, o nosso amigo, o nosso irmão, o nosso marido, etc., cada um faz a reflexão pensando na sua melhora. Jamais tumultuar, né, a reunião com algum tipo de crítica ou acusação. Depois de feito esse comentário geral, então, que cada um comenta alguma coisa, pode-se então fazer uma vibração, quer dizer, uma oração, um sentimento em favor de pessoas necessitadas
doando o sentimento de equilíbrio, de harmonia, de amor, tranquilidade, saúde, fraternidade, paz e equilíbrio, né? Podemos fazer por toda a humanidade, podemos fazer pelo planeta Terra, pelas pessoas que estão padecendo nos hospitais, né? Agora com todo esse problema aí desse vírus, nós podemos fazer pelos governantes, né, do nosso país, enfim, todas aquelas pessoas que nós achamos que precisam de todos esses sentimentos de amor e tranquilidade. E também pela expansão e vivência da mensagem de Jesus em todos os lares, né? Que essa vibração possa contaminar, né, no bom sentido, outros lares, outras famílias. Podemos também fazer uma vibração por algum conhecido, algum caso específico de alguma pessoa que esteja passando por alguma dificuldade, alguma doença, né? Então esse é o momento da vibração. E depois uma prece de encerramento, agradecendo aos espíritos pela assistência, agradecendo ao Pai, né, por toda oportunidade que nos tem dado, agradecendo a Jesus, né, pelos ensinamentos todos. Uma prece simples, de preferência espontânea, mas mais uma vez, se a pessoa não se sente à vontade, faz um Pai Nosso, né, com todo o sentimento, com toda a emoção, que é maravilhoso também. E para encerrar, então, eu trouxe aqui um trecho do livro Luz no Lar, que foi ditado por Emmanuel para Chico Xavier, e é justamente sobre a prática do Evangelho no lar. Então ele faz algumas considerações sobre justamente os benefícios, né, dessa prática. Então se chama Culto Cristão no Lar. Quando o ensinamento do Mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. A observação impensada é ouvida sem revolta. A calúnia é isolada no silêncio. A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio obtém compaixão. A maldade não encontra brechas para insinuar-se. E aí, dentro desse paraíso que alguns já estão edificando a benefício deles e dos outros, o estímulo é cântico de solidariedade incessante. A bondade é uma fonte inexaurível de paz e entendimento. A gentileza é inspiração de todas as horas. O sorriso é a senha de cada um. E a palavra permanece revestida de luz, vinculada ao amor que o amigo celeste nos legou. Somente depois da experiência evangélica no lar, o coração está realmente habilitado para distribuir o pão divino da Boa Nova junto à multidão, embora tenhamos que esclarecer e aconselhar em todas as circunstâncias. Não esqueça, assim, os impositivos da aplicação com o Cristo no santuário familiar, onde nos cabe o exemplo da paciência, da compreensão, da fraternidade, do serviço, da fé e do bom ânimo, sob o reinado legítimo do amor. E aí ele conclui agora com uma frase que eu achei muito linda e muito interessante. Vejam só o que ele diz. Porque, estudando a palavra do céu em 4 evangelhos, nós somos, cada um de nós, o 5º evangelho inacabado, mas vivo e atuante, que estamos escrevendo com os próprios testemunhos, a fim de que a nossa vida seja uma revelação de Jesus, aberta à apreciação de todos, sem necessidade de utilizarmos muitas palavras na advertência ou na pregação. Então vejam que beleza.
ao estudar e ao praticar o Evangelho no lar, estudando os 4 Evangelhos, nós seremos um Evangelho vivo, o 5º Evangelho, né? Através do exemplo, através das boas ações, através da palavra amiga que a gente consiga dirigir a quem necessita. Então, com essa linda explicação de Emmanuel, eu então faço uma oração pedindo a Deus que cada um de nós consiga realizar essa prática, se transformando realmente no 5º Evangelho de Jesus, através das nossas boas ações, através do nosso bom proceder, da nossa palavra amiga, do nosso equilíbrio, fraternidade, que a gente consiga manter essa vibração de energia, de harmonia por toda a semana. E assim, então, eu agradeço mais uma vez pela atenção de vocês e até uma próxima ocasião. Boa noite, muito obrigada a todos.